Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 10 de fevereiro. O plenário virtual do Supremo Tribunal Federal já tem maioria de votos para rejeitar uma denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, no âmbito da Operação Lava Jato. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você vai ver também. Levantamento do STF aponta que o número de decisões no plenário virtual da Corte tem aumento expressivo durante a pandemia da Covid-19. O plenário do Supremo começa a julgar restrições à propaganda eleitoral em jornais impressos. E ainda, trabalhadores da saúde e da educação questionam no STF desvio de finalidade no canal de denúncias sobre direitos humanos. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar restrições à propaganda eleitoral paga em jornais impressos. A Associação Nacional dos Jornais questiona dispositivos da Lei das Eleições de 1997 e de uma resolução de 2017 do Tribunal Superior Eleitoral, que disciplinam a propaganda eleitoral na imprensa. Atualmente, há restrições à quantidade e ao tamanho de anúncios na imprensa escrita, enquanto que na internet só se permite a publicidade eleitoral paga durante as eleições por meio de impulsionamento de conteúdo. A norma contestada restringe a propaganda paga em veículos de comunicação impressa na antevéspera das eleições e a limita até 10 anúncios por veículo em datas diversas para cada candidato. Estipula ainda espaço máximo em páginas de jornais, revistas ou tabloides. Outro dispositivo contestado estende a vedação aos sites dos veículos na internet, admitindo somente o impulsionamento de conteúdo devidamente identificado. A NJ sustenta que as restrições violam as liberdades de expressão, de imprensa, de informação, de iniciativa e de concorrência e os princípios democrático e republicano. Além dessa violação de isonomia, essa discriminação, uma violação à concorrência de busca de anunciantes, né? No caso de propaganda eleitoral, uma concorrência entre os veículos de internet que fazem impulsionamento e os veículos que geram conteúdo jornalístico que não podem comercializar espaço para anúncios em sítios eletrônicos e que ainda convivem com aquela limitação de espaço em páginas de jornais do artigo 43, limitação espacial, temporal e quantitativa. Portanto, a medida é absolutamente inconstitucional, desproporcional. Para o Ministério Público, essas restrições previstas nos dispositivos questionados não são de forma alguma repressão aos jornais, mas são escolhas legítimas do legislador. Por isso, para a Procuradoria-Geral da República, não há inconstitucionalidade. Não há dúvida que jornais escritos são figuras de máxima seriedade, com controle editorial, dependentes de publicidade e de assinantes e que merecem todo o respeito. Mas imaginarmos que a liberação de propaganda eleitoral em internet não aguçaria fake news é subestimar a miríade de sites mentirosos e descompromissados que hoje se sustentam com publicidade comum e que obteriam agora financiamento a partir de recursos públicos para a sua existência. O relator ministro Luiz Fux destacou que um dos dispositivos questionados confere um favorecimento às redes sociais em detrimento das mídias tradicionais no que tange à propaganda política paga na internet. Uma possível justificativa para esse tratamento legal díspar seria a necessidade de conceder, sob o prima da isonomia material, vantagem a candidatos e partidos outsiders, que não possuem o mesmo poderio de círculos políticos tradicionais e conseguiriam maior penetração no eleitorado por meio das redes sociais. Vale, entretanto, lembrar que não apenas o impulsionamento é permitido pelo artigo 57 da Lei das Eleições. Vejam a desvantagem da imprensa escrita. Mas também a circulação da propaganda eleitoral via SMS, WhatsApp, Telegram e outros aplicativos de mensagem instantânea, ex-vid do artigo 57b,
inciso 3º da mesma lei. O relator então votou pela procedência da ADI para declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos questionados, afastando a aplicação da regra da anterioridade eleitoral ao caso em questão. Eu concluo por julgar procedente a presente ação direta de inconstitucionalidade para 1. Declarar a inconstitucionalidade do artigo 43, caput da Lei 9.504, reputando nulas as restrições à propaganda eleitoral paga na imprensa escrita e na reprodução na internet do jornal impresso. E 2, atribuir interpretação conforme a Constituição ao artigo 57c, caput do parágrafo 1º da Lei 9.504, de 97, imaginem a distância da era digital para esse ano, para admitir a propaganda eleitoral paga na internet em sítios eletrônicos de toda e qualquer organização econômica que produza, veicule ou divulgue notícias. E, por fim, declarar a inconstitucionalidade por arrastamento dos artigos 24, caput, parágrafo 1º, inciso 1º e 36 da Resolução TSE 23.551 de 2017. Depois dos votos dos ministros André Mendonça e Nunes Marques, o julgamento foi suspenso. O uso do plenário virtual no STF aumentou expressivamente depois da pandemia, de 80,3% para 97,6%. O dado está no relatório final da primeira pesquisa feita pelo Supremo sobre o uso da ferramenta. O resultado desse trabalho, que é uma iniciativa inédita, foi apresentado pelo presidente da Corte, ministro Luiz Fux, na sessão desta quinta-feira. O relatório que hoje divulgamos, ele apresenta dados interessantes sobre a expansão do ambiente virtual de votação e também sobre o perfil dos processos julgados e das decisões proferidas. Evidencia-se assim a relevância que o plenário virtual assumiu no processo decisório do Supremo Tribunal Federal. Com a publicação deste e de outros estudos, o Supremo Tribunal Federal pretende ainda fomentar o diálogo com centros e instituições de ensino e pesquisa e com a sociedade civil organizada, proporcionando troca de saberes e experiências institucionais de elevado valor inovativo. A maioria dos ministros do Supremo rejeitou a denúncia de corrupção passiva contra o presidente da Câmara, Arthur Lira. O julgamento é no plenário virtual. A Procuradoria-Geral da República denunciou o presidente da Câmara em 2019 no âmbito das investigações da Operação Lava Jato. A acusação, um suposto recebimento de propina no valor de R$ 1.600.000 da empreiteira Queiroz Galvão. Mas no ano seguinte, a PGR mudou o entendimento e pediu ao Supremo a rejeição da própria denúncia. O relator ministro Edson Fachin manteve a tramitação do processo e levou o caso para o plenário da Corte. Ele entendeu que não poderia rejeitar a denúncia de maneira individual. No voto, o relator escreveu: não consta destes autos qualquer registro telefônico, extrato bancário ou documento apreendido que consolide a afirmada destinação dos pagamentos espúrios em favor do acusado Arthur César Pereira de Lira. Tampouco logrou-se identificar o assessor parlamentar que teria sido responsável pelo recebimento do valor. Fachin afirmou que, para além da palavra de colaboradores, os elementos circunstanciais mencionados pela Procuradoria-Geral da República não vinculam diretamente o parlamentar federal. O julgamento no plenário virtual tem prazo para terminar amanhã, mas a maioria dos ministros já acompanhou o relator para rejeitar a denúncia contra Arthur Lira. E o plenário virtual do Supremo também formou maioria para arquivar parcialmente o inquérito contra os senadores Renan Calheiros e Jader Barbalho, que apuravam o recebimento de propina na construção da usina de Belo Monte. O inquérito foi com base na colaboração premiada do ex-senador Delcídio do Amaral. Os ministros entenderam que, depois de mais de 5 anos de investigações, não foi comprovada a autoria e a materialidade dos fatos por parte dos parlamentares. E no próximo bloco a gente fala sobre o caso do homem que foi demitido por justa causa depois de dar um beijo no rosto de uma colega. Voltamos em instantes. Em busca de um Estado democrático de direito, o povo gritava por direitos fundamentais
E assim a população teve efetiva participação na elaboração da Constituição. A Constituição Federal ela é muito importante, ela dita parâmetros de igualdade e liberdade. Mas a jornada até aqui ela não foi fácil, foi de muita luta, mas de uma grande conquista para a sociedade. O ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, rejeitou uma ação sobre o prazo para o dono ou responsável do veículo indicar autor de infração de trânsito. A ação foi apresentada pelo governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Ele queria confirmar a constitucionalidade da regra, que define o prazo de 30 dias para que o principal condutor ou dono do veículo indique o autor da infração. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, se o prazo não é respeitado, eles são considerados responsáveis pela infração. No pedido, o governador do Distrito Federal disse que a regra não tem sido aplicada por decisões judiciais, com o entendimento de que o prazo se aplica apenas na esfera administrativa, no caso, o Departamento de Trânsito, e não impede que o interessado leve a questão ao judiciário a qualquer tempo. Diante disso, apontou que as decisões têm provocado desorganização nos órgãos de trânsito, levando à insegurança jurídica nos procedimentos de autuação e de suspensão de carteiras de motorista. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, rejeitou a ação. Pontuou que não há controvérsia judicial relevante sobre o tema e o dispositivo é constitucional. Ressaltou que os julgamentos citados na ação apenas refletem o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a regra não afasta a possibilidade de acesso ao judiciário para comprovar o autor da infração de trânsito. Com isso, a ação seria apenas uma tentativa de revisão da jurisprudência do STJ. Entidades que representam trabalhadores da educação e da saúde questionam no STF as mudanças no funcionamento do Disque Direitos Humanos, o chamado Disque 100, por desvio de finalidade. De acordo com a ação, o canal tem sido meio recorrente de enfrentamento às posições do Supremo em temas como vacinação, identidade de gênero e orientação sexual. Um dos pontos questionados é a nota técnica do Ministério da Mulher, que estabeleceu como violação de direitos humanos a exigência de certificado de vacina para acesso a determinados locais ou serviços e à escola. O ministro Luiz Roberto Barroso deu prazo de 10 dias para que o Ministério da Educação e o Congresso Nacional prestem informações sobre os cortes no orçamento de universidades e institutos federais. As informações ao vivo com a repórter Viviane Novaes. Boa noite, Viviane. Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, o pedido do ministro Luiz Roberto Barroso faz parte de uma ação ajuizada pelo Partido Verde. Nela, o partido afirma que os repasses de verbas públicas vêm sofrendo cortes sistemáticos da União por meio de vetos do presidente da República às dotações orçamentárias para o financiamento do ensino superior. O PV alega que as universidades e as instituições federais de educação mantêm as atividades de forma precária, com flagrante prejuízo ao ensino, à pesquisa e à extensão. O ministro Barroso quer informações sobre os cortes em 10 dias. A ação vai ser julgada pelo plenário do Supremo diretamente no mérito, sem análise prévia. William. Obrigado pelas informações, Viviane. A Justiça Federal em Minas Gerais suspendeu a portaria do governo federal e autorizou a exigência do passaporte da vacina em eventos culturais de Belo Horizonte. A portaria da Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, em vigor desde novembro de 2021, impedia que fosse exigido o comprovante de vacinação contra a Covid-19 do público de espetáculos, sob pena de reprovação de projetos culturais e multa. O Sindicato dos Produtores de Artes Cênicas de Minas Gerais alegou que a exigência estava em desacordo com outra portaria da Prefeitura de Belo Horizonte, que autoriza a cobrança do passaporte sanitário nos eventos locais. A decisão da 22ª Vara Federal de BH levou em consideração a competência concorrente entre União, Estados e o Distrito Federal, prevista na Constituição para tratar de assuntos como o acesso a eventos. A decisão enfatiza que só o município tem aptidão para averiguar as condições locais de saúde da população envolvendo a contaminação pelo vírus, a disponibilidade de leitos
e a ocupação de hospitais, para que possa, a partir de estudos técnicos, estabelecer maior ou menor flexibilidade do funcionamento dos serviços públicos, das escolas, das empresas que atendem ao público, ou seja, da cidade em si. A liminar permitiu que espetáculos da campanha de popularização do teatro e dança em Belo Horizonte fossem realizados com a exigência do passaporte sanitário. Também em Minas Gerais, uma empresa foi condenada a indenizar em R$10 mil um ex-funcionário que foi demitido por justa causa depois de abraçar e dar um beijo no rosto de uma colega. O caso ocorreu em 2015 e foi registrado pelo Circuito Interno de Segurança. A empresa usou as imagens para tentar demonstrar uma má conduta, mas para a justiça não ficou caracterizada de uma falta grave. Além da indenização por danos morais, o TRT Mineiro determinou que a justa causa seja revertida e o homem receba todos os benefícios devidos. Já o motorista de ambulância que era membro de CIPA teve a justa causa mantida pelo Tribunal Superior do Trabalho. O motorista alegou na justiça que foi demitido por razões políticas. Segundo ele, o verdadeiro motivo seria a insatisfação da empresa com a atuação dele como cipeiro, que questionava a não concessão de intervalo intra-jornada e as exigências de que os motoristas transportassem mercadorias nas ambulâncias. Já a empresa afirmou que o empregado tinha um péssimo histórico funcional e havia cometido várias faltas graves, como agir com falta de respeito com a coordenadoria, desrespeitar o encarregado, desacatar funcionários, discutir escalas de serviço e utilizar o carro funcional para fins particulares, além de se recusar a fazer viagens quando não era de interesse próprio. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais, manteve decisão de primeiro grau que havia negado o pedido da reversão por justa causa do empregado. O regional concluiu que a empresa conseguiu comprovar de forma satisfatória as razões que levaram à dispensa. A documentação juntada aos autos demonstrou que o empregado estava endividado e que ficava procurando confusões nas escalas de viagens, abandonava plantões de fins de semana e desacatava e ameaçava funcionários. Também foi registrado que pacientes da casa de saúde, onde ele esteve lotado, se recusavam a viajar com ele por causa da postura inadequada. O empregado recorreu ao TST, mas o relator na terceira turma, ministro Maurício Godinho Delgado, manteve a decisão. O ministro explicou que a Constituição da República e a consolidação das leis do trabalho, a CLT, garantem estabilidade provisória aos empregados eleitos pelas CIPAs, como forma de proteção contra dispensas arbitrárias ou sem justa causa, mas que é admitida quando se basear em motivo relevante, que pode ser de ordem disciplinar, como no caso analisado. O relator explicou ainda que para entender de forma contrária seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela súmula 126 do TST. A decisão foi unânime. E no próximo bloco, a STJ vai aderir à campanha Sinal Vermelho de combate à violência contra a mulher. A gente fala sobre isso já já. A Constituição Federal de 1988 ele inaugura uma nova fase jurídica no cenário brasileiro. Ele inaugura também, para a advocacia pública, uma nova fase de proteção em que ela prevê a advocacia pública passa a ser não só um órgão de defesa do ente público, mas também defesa da legalidade, da probidade administrativa e do assessoramento do Poder Executivo. O imóvel único que é adquirido no curso da execução pode ser considerado bem de família impenhorável. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. No recurso especial apresentado ao STJ, o credor sustentou a impossibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel, porque o bem teria sido adquirido depois de proferida a decisão judicial que declarou o executado devedor. Apontou que o bem de família, no caso concreto, foi instituído por ato de vontade do executado e que, nesse caso, a impenhorabilidade sobre o imóvel é limitada, valendo tão somente em relação a dívidas futuras posteriores à instituição convencional. Por considerá-lo bem de família legal, o Tribunal de Justiça de São Paulo proibiu a penhora do único imóvel dos devedores com comprovada residência no local, mesmo tendo sido adquirido no curso da execução.
No STJ, a quarta turma confirmou o acórdão e negou o provimento ao recurso especial do credor. O relator, ministro Luiz Felipe Salomão, explicou que só o fato de ser o imóvel residencial bem único do devedor, sobre ele necessariamente incidirão as normas da Lei 8.009 de 1990, sobretudo a impenhorabilidade. Ainda segundo o ministro, o imóvel adquirido pelo executado apenas não receberia a proteção da lei caso o devedor possuísse outro imóvel de valor inferior e nele também residisse. E o STJ vai aderir à campanha Sinal Vermelho de combate à violência contra a mulher. A solenidade de adesão à campanha será na próxima segunda-feira. Criada pela Associação dos Magistrados Brasileiros, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, a iniciativa busca integrar os poderes públicos e a sociedade na luta contra a violência doméstica. Um esforço para tirar o Brasil do 5º lugar entre os países mais perigosos do mundo para uma mulher viver. O objetivo da campanha Sinal Vermelho é divulgar um instrumento de denúncia. Desenhando um X na palma da mão, como este aqui, a vítima de violência doméstica pode pedir ajuda e quem receber a mensagem deve acionar a polícia. A solenidade de segunda-feira contará com palestras e a presença de autoridades. A ação é fomentada e coordenada no STJ por meio da Ouvidoria das Mulheres, que funciona junto à Ouvidoria da Corte. O evento virtual será transmitido pelo canal do STJ no YouTube. A Advocacia Geral da União comemora hoje 29 anos. São quase 3 décadas de muito trabalho e resultados positivos, especialmente em temas importantes como saúde, meio ambiente e combate à corrupção. A AGU nasceu com a Constituição Federal em 1988, mas foi no dia 10 de fevereiro de 1993 que foi assinada a lei de criação que organiza a instituição. Nessas quase 3 décadas, a AGU cresceu e se tornou um órgão fundamental para o país. 14 ministros já tomaram posse como advogado-geral da União, cargo máximo da instituição. Atualmente, quem ocupa a função é Bruno Bianco Leal. Em mensagem pelo aniversário da instituição, Bruno Bianco destacou a importância da AGU. Ao longo dos seus 29 anos, a AGU trilhou um caminho que a posicionou não só como um órgão essencial à justiça, como preceitua a nossa Constituição Federal, mas, sobretudo, tornou-se um órgão fundamental ao pleno funcionamento dos 3 poderes da União. A Advocacia Geral tem como função máxima a representação judicial e extrajudicial de todos os poderes e instituições federais do país e garante que todas as ações estatais sejam devidamente representadas em juízo. Além disso, atua também na área consultiva, prestando assessoramento jurídico a órgãos e entidades, papel essencial para dar segurança jurídica ao Estado brasileiro. Apesar de ser uma instituição jovem ainda, a AGU tem se destacado e alcançado resultados importantes na defesa da saúde, do meio ambiente, da educação, do combate à corrupção e no ressarcimento de valores expressivos para os cofres públicos e sempre atenta ao que acontece no país. Somente em 2021, os membros das 4 carreiras que integram a AGU produziram cerca de 17 milhões de manifestações jurídicas e pareceres, e em mais de 14 milhões de processos judiciais. Os números falam por si sós. Temos 62,3% de taxa de sucesso judicial, um tempo médio de atendimento no consultivo de apenas 8 dias e uma arrecadação judicial que superou 7,9 bilhões de reais somente no ano passado. E uma última notícia, a juíza Débora Sarmento, da 7ª Vara Civil do Rio de Janeiro, concedeu liminar para que o Flow retire de todas as suas redes sociais o podcast veiculado no último dia 7 de fevereiro, com declarações do apresentador Monark, em que ele defende a criação do partido nazista em território brasileiro. A juíza deu prazo de 48 horas para que a determinação seja cumprida, sob pena de multa diária de R$10 mil. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, uma excelente noite. Até amanhã.